Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e neste vídeo de hoje, se você é aluno do 8º ano ou do 9º ano da Escola Municipal Ana de Paiva Fagundes, esse vídeo é para você. Nesta aula de hoje, neste tutorial, eu trago para vocês dois aspectos importantes para você que vai realizar entrevistas, com as pessoas da comunidade em que você mora sobre a história de Rio do Fogo, sobre a história do seu distrito, da sua comunidade, da sua rua ou até mesmo de uma pessoa que você considere importante para a história do nosso município, certo? O título da aula, claro, é o mesmo título da nossa oficina, da nossa missão específica de história, redescobrindo nossa história, aprendendo a ouvir, registrar e eternizar nosso povo e nossas memórias. E antes de começar, é bom você tomar em mãos um bloco de papel ou até mesmo fazer aquela anotaçãozinha simples no seu caderno mesmo, para que nós tenhamos certeza de como realizar as etapas desse processo. Dividi essa aula aqui em duas etapas. A primeira, vocês irão aprender junto comigo como realizar uma pesquisa por meio de entrevista. Claro, já fizemos isso em sala de aula, mas aqui é um reforço em especial para aqueles alunos que não puderam comparecer nas últimas aulas. Além disso, nós iremos, no segundo momento, aprender como preencher o formulário do Google para acompanhamento da pesquisa. Nesta atividade, já adianto, vocês não vão me entregar nada impresso, nada digitado, nada escrito à mão. Vocês irão preencher esse formulário, E esse formulário vai contar, inclusive, como nota para os alunos do 8º ano A e B e do 9º ano A e B da Escola Municipal Ana de Paiva, certo? Então vamos direto ao ponto. A primeira coisa que deve ser feita na realização desse trabalho é escolher alguém para você entrevistar. E o que eu recomendo é que você procure entrevistar pessoas que já moram há um bom tempo na sua comunidade, certo? Porque se você for procurar por uma pessoa que mora há pouco tempo ou que é muito jovem, talvez ela não conheça a história do lugar em que você vive, inclusive não conheça a história do município, E assim, claro que nem todo mundo vai saber responder todas as perguntas, nem todo mundo vai ter todas as respostas, mas é importante que você procure entrevistar uma pessoa que já tenha uma vivência com o local em que você vive, porque ela vai responder naturalmente perguntas sobre a localidade em que você vive e sobre o município de Rio do Fogo. Então, procure entrevistar pessoas da sua comunidade que preferencialmente sejam moradores antigos, que conheçam a história do lugar onde vocês vivem e também a história do município em si. Agora, em se tratando de como se comportar durante a entrevista, é importante que você considere o seguinte: durante a entrevista, você tem que levar a sério o seu entrevistado e você tem que manter uma determinada postura. Então, recomendo que vocês, primeiro, escolham bem a roupa que vocês vão usar no dia da entrevista para irem até essa pessoa. Por mais que essa entrevista não seja gravada em vídeo, seja apenas gravada em áudio, para que você depois anote e possa preencher o formulário, é importante que você leve em consideração que as pessoas a quem você irá visitar para entrevistar, elas vão lhe receber de braços abertos, mas é bom que você esteja bem composto, com a roupa composta. De preferência, se você tiver a farda da escola, que você vá usando a farda da escola, certo? Ah, mas eu não tenho a camisa da farda ainda. Então, vá de calça, de camisa composta, certo? Por quê? Porque você está fazendo uma pesquisa que representa uma instituição. Você está fazendo essa entrevista em nome da disciplina de História, mas está levando junto com você o nome da escola. Então, é importante que você esteja bem vestido, bem vestida, com a roupa composta, para que a pessoa lhe receba e entenda, aqui é um aluno da escola, e que as pessoas levem vocês a sério na hora da realização desse trabalho, certo? Porque aqui, apesar de ser uma entrevista de maneira mais dinâmica, ela continua sendo um material importante para o nosso trabalho e também um material oficial, porque ele está relacionado à escola em que nós estudamos, em que nós trabalhamos, certo? Então, ao procurar essa pessoa, primeiro tente o primeiro contato, marque um momento para entrevistar, afinal vocês terão um prazo aproximado de 15 dias para realizar essa entrevista. Então você marca a entrevista com a pessoa no horário que seja conveniente para ela. De preferência, se você pelo recesso tiver tempo agora nesse recesso de fazer a entrevista, eu recomendo que faça, para não fazer na correria, certo? Então você vai até a pessoa, marca o dia e nesse dia você comparece cumprindo o horário que você combinou. Não cheguem atrasados, cheguem no horário, não cheguem nem cedo demais, nem tarde demais. Então agora, a parte mais importante, o miolo dessa história, nós iremos aprender juntos a como fazer a entrevista, seguindo o formulário. Eu vou abrir aqui para vocês o formulário, certo? E eu irei acompanhar com vocês aqui uma simulação simples, não vou preencher tudo,
uma simulação simples de como realizar a entrevista, certo? A recomendação que eu dou a vocês é que vocês baixem o PDF, que está aqui junto, né, nesse vídeo aqui embaixo na descrição. Baixem o PDF. Se vocês quiserem imprimir, tudo bem, mas não é necessário porque vocês não devem preencher esse PDF. Vocês irão preencher o formulário, até porque as perguntas que vocês irão fazer terão respostas, muitas vezes, que não vão caber naquelas linhas que estão ali no PDF. Aquelas linhas do PDF são só uma referência, certo? No formulário tem mais espaço, pode ser que a pessoa dê uma resposta um pouco mais longa, então você vai colocar aquela resposta preenchida ali. Mais adiante eu vou dizer mais ou menos como fazer, certo? Aqui nós temos, não é? Como você pode visualizar na tela, o formulário. Ele vai aparecer assim para você. Claro que eu estou visualizando pelo computador, mas a diferença de visualização do computador pelo celular é só a posição, basicamente, aqui da visualização. Aqui vocês conseguem enxergar nessa posição no modo paisagem, que a gente chama, né? E no celular você vai conseguir visualizar só até essa bordinha branca aqui, né? Onde tem essa parte rosadinha aqui. Vocês vão visualizar isso aqui na posição retrato, né? Vamos lá. Este formulário é destinado às atividades de pesquisa por meio do método de entrevista semi-estruturada. Esta é uma atividade relacionada com o projeto Meu Rio, Teu Fogo, Nossa História, Cartografia de Rio do Fogo, e um desdobramento da oficina temática Redescobrindo Nossa História, aprendendo a ouvir, registrar e eternizar nosso povo e nossas memórias. Como aqui diz, é claro, vai compor nota essa atividade, né? Eu não vou dizer nota aqui específica, porque tem algumas turmas que as notas são um pouco maiores, outras menores, porque depende do que eu consegui trabalhar ao longo desse bimestre com os alunos até agora. Então, alguns a nota vai valer um pouco mais, mas o trabalho é o mesmo, certo? É importante que vocês preencham todos os campos obrigatórios e sigam as instruções iniciais para realizar a tarefa, né? Não é recomendado preencher ao mesmo tempo em que você estiver realizando a entrevista para não torná-la cansativa e longa, né? Então você vai gravar essa entrevista em áudio no seu WhatsApp, separando de preferência um áudio para cada pergunta, porque vai lá que a pessoa responde um áudio muito grande, a resposta. Aí vocês vão ter que ir lá pegar um áudio de 50 minutos, que Deus o livre, para vocês poderem depois separar o texto, né? E digitando e copiando as respostas para poder preencher depois este formulário aqui, certo? Por padrão, no formulário vai ficar registrado o e-mail da pessoa que vai acessar pelo seu celular, pelo seu computador, essa tarefa, certo? Aqui eu coloquei o vídeo, né, o pequeno filme que gravamos no ano passado com os alunos do 8º ano, uma breve história de Rio do Fogo, só como referência. No lugar desse vídeo aqui, vocês verão o vídeo que eu estou gravando agora e editando para enviar para vocês, certo? Pronto, feita a visualização aqui, para aqueles que ainda tiverem dúvidas, lembrem de assistir novamente para dar aquela revisada antes de publicar, certo? Então você vai clicar em próxima página. Aí na próxima página nós temos a primeira etapa da atividade de pesquisa, que é o reconhecimento de quem está entrevistando. Então vamos dizer que você é do 8º ano A, então você marca o 8º ano A, certo? E você preenche o nome dos entrevistados por completo, o nome dos dois. Fulano, aí separa por vírgula e ciclano, né? Aí depois de preenchidos os nomes completos das duas pessoas que irão realizar a entrevista, você clica lá de novo em próxima página. Aí nós vamos para a última etapa do preenchimento desse formulário, que é basicamente o preenchimento da entrevista, né? Começando pelo nome do entrevistado. Então vou colocar aqui que você vai entrevistar o José Marcelino de Souza, por exemplo. Ele é masculino e tal. Aí a data de nascimento eu coloquei aqui a minha data de nascimento, 30 anos de idade. Você vai preencher, né? Onde você nasceu? Aí, por exemplo, eu nasci em Santa Cruz. Vou colocar Santa Cruz. Santa Cruz. RN. Aí, se você nasceu em outro município que não o de Rio do Fogo, conte-nos quando e por que você veio morar em Rio do Fogo. Então a pessoa vai responder. No meu caso, eu responderia aqui: vim morar em Rio do Fogo há pouco mais de um ano, né, e estou professor aqui desde então, e esse é o motivo, de forma resumida. Se a pessoa quiser falar de forma resumida, tudo bem. Mas se ela quiser dar uma resposta mais extensa, você vai gravar esse áudio, certo? Você vai gravar o áudio com a pessoa falando o que ela pretende para essa pergunta,
E depois você, em casa, anota e preenche o formulário, certo? Então, continuando. Se você nasceu em outro município no Rio do Fogo, né? Já fez essa parte. Conte-nos um acontecimento que chamou sua atenção relacionado à história de Rio do Fogo. Aí a pessoa vai preenchendo. Se vocês olharem, ó, tem algumas perguntas que vão aparecer com este asteriscozinho aqui no final, em vermelho, né? Que ele representa questões obrigatórias, perguntas obrigatórias. Então, se você não marcar, se você não preencher a resposta, na hora de enviar o formulário você não vai conseguir, certo? Então, nesse aqui não é obrigatório, por quê? Essa pergunta você vai fazer só se a pessoa não nasceu em Rio do Fogo. Se nasceu, você ignora essa pergunta. Você pode ignorar. Mas nessas outras, que tem um asteriscozinho aqui, ó, você tem que fazer a pergunta obrigatoriamente e a pessoa vai ter que responder. Eu estou colocando aqui alguma coisa aleatória, só para que a gente consiga preencher no final e vocês vejam como fica, né, o formulário, quando na hora de enviar. Você sabe por que o aniversário de Rio do Fogo é comemorado no dia 17 de setembro? Se sim, você marca sim. Se a pessoa disser que não, você marca não. Aí no caso da pessoa marcar sim, você vai vir aqui, ó. Se a pessoa respondeu sim, diga-nos qual acontecimento é comemorado no dia 17 de setembro. A pessoa vai dar a resposta dela. Esteja errado ou esteja certo, é a opinião da pessoa que vai importar aqui, certo? O que é relevante nessa questão aqui? Essas perguntas que não tem o asterisco no final aqui do texto, elas não são obrigatórias. Por quê? Se a pessoa responder não, ou talvez, no caso dessa aqui, só é a única que vai aparecer talvez. Se disser não, você não vai responder essa pergunta, não vai colocar a pessoa para responder essa pergunta. Mas se a pessoa disser sim, você vai respondê-la. Por isso que ela é opcional, é uma pergunta opcional, certo? Mas essa outra é obrigatória. Você sabe por que nosso município se chama Rio do Fogo? Aí a pessoa marcou sim. Aí se sim, você vai lá e coloca a resposta do porquê a pessoa disse sim, né? Fala-nos o motivo do nosso município ter esse nome. Então você vai colocar o motivo que a pessoa considera ser o motivo que deu origem ao nome Rio do Fogo. E assim você vai fazer até o final, certo? Eu vou aqui terminar de preencher bem aleatoriamente para podermos enviar, certo? Só para que essas perguntas obrigatórias, elas fiquem registradas e as outras que não são obrigatórias, que são opcionais, obviamente, você deixa em branco. Se a pessoa responder não, se sim, você vai perguntar o porquê, vai fazer a pergunta específica e a pessoa vai responder. Além disso, tem algumas perguntas voltadas para a questão cultural. Olha, você já participou de alguma festividade? Aí a pessoa vai lá, São João, festa do padroeiro, festa de reis, outro, por exemplo. Não foi nenhuma dessas, mas participei de outra tal. A pessoa vai e marca e diz o qual, né? Conte-nos um pouco como era essa festa antigamente. A pessoa vai contar, com base na festa que ela escolheu, como era essa festividade no passado. E talvez ela diga até como ela é hoje e compare e dê a opinião dela se essa mudança foi positiva, se foi negativa. E vocês anotem isso tudo, né? Gravem áudio para depois anotar. Que brincadeiras você gostava de participar na sua infância? Aí você vai lá e preenche o que a pessoa respondeu depois, né? Isso aqui já é o preenchimento, é a fase final da atividade. Aí essa aqui, ó, por exemplo, essa pergunta aqui, ela pode ser respondida mais de uma opção. Então você pode marcar até todas aqui se a pessoa disse que participou dela. Você vai falando e a pessoa participou, participou ou viu. Aí você marca. Aí conte-nos um pouco sobre como eram essas festas e danças folclóricas antigamente. Ó, não é obrigatório. Mas se a pessoa disser não sei, prefiro não responder, você vai e coloca, né? Mas é uma pergunta opcional. Aí se a pessoa participou de alguma dessas festividades, em alguma apresentação, ela deve contar aqui como foi a experiência dela, você anota. E assim você vai fazendo, né? Terminando aqui, vou terminar de preencher as respostas obrigatórias. Sim, aí aqui o finalzinho é importante levar em consideração esse final aqui. Você autoriza a utilização total ou parcial dessa entrevista para as atividades realizadas por nosso projeto? Sim ou não? A pessoa disse sim. Você autoriza a publicação do seu nome junto a essa entrevista no livro que publicaremos ao final desse projeto? Se sim, marque sim. Se não, marque não. É importante que você estimule a pessoa a aceitar essa publicação e, se ela fizer, nós iremos depois mandar uma carta de cessão para que ela autorize a divulgação ou não do nome e a divulgação ou não do texto, certo? Para oficializar. Mas é recomendável que você procure alguém que esteja disposto a publicar, porque naturalmente essa pesquisa pode compor uma parte do nosso livro lá no final do projeto, certo? Bom, então vamos em frente.
Feito isso, você vai clicar no botão enviar. Pronto. Após enviar, sua resposta foi registrada e essa resposta vai ficar lá. Professor, eu quero fazer mais uma entrevista com mais alguém, não achei muito satisfatória essa entrevista, ou a pessoa não autorizou, eu quero refazer ou fazer com outra pessoa. Você pode enviar outra resposta. É só clicar aqui, ó, enviar outra resposta no formulário e preencher novamente. Seguir o mesmo processo, certo? Bom, pessoal, vou reforçar aqui. É importante, né, que a dupla atue de maneira coordenada, organizada, certo? Então vocês combinam a pessoa que vai entrevistar e a pessoa que vai gravar, certo? Em áudio, as respostas, perguntas e respostas, melhor dizendo, no WhatsApp, né? Uma recomendação importante é que essas gravações, esses áudios, sejam gravados na conversa com a sua dupla, certo? Não gravem para mandar para mim, não. Se você vai fazer, você é Joãozinho e vai fazer atividade com Mariazinha, então Mariazinha vai entrevistar e você vai gravar. Então você vai gravar na conversa e enviar para Mariazinha as respostas, até porque é bom que os dois vão dividir, né, ali a digitação, digamos assim, das respostas para preencher o formulário depois, certo? Reforço, não preencham o formulário ao mesmo tempo que estão realizando a entrevista, porque isso vai fazer com que a entrevista fique cansativa, fique demorada, e aquela pessoa que lhe recebeu com carinho e atenção, ela acaba ficando irritada. Então, gastem o tempo necessário para entrevistar, entrevistem com calma, mas gravem em áudio e depois em casa, com paciência, vocês dividem esses áudios e digitam esses áudios para colocar no formulário, certo? E claro, um de vocês preenche o formulário e manda, não precisam os dois enviarem. Lembrando, a atividade é em duplas, certo? Essa entrevista deve ser presencial, ela não pode ser feita à distância, não pode ser feita pelo WhatsApp, pelo Skype, não. Você tem que fazer presencialmente, né? Até porque você vai procurar pessoas que provavelmente não tenham um determinado conhecimento de uso de tecnologias, apesar de usarem, o adequado é que seja presencialmente, pela questão de que usando a internet, o sinal da internet fica instável, você acaba tendo dificuldades, né? E não vai ter como você gravar o áudio fazendo a entrevista virtualmente. Então é melhor que você grave a entrevista e realize a entrevista presencialmente. Além disso, o trabalho é em duplas, né? Você tem o direito de escolher a sua dupla. E assim, qual é a exceção, professor? A exceção é se você mora distante dos seus colegas, não tem nenhum que more perto, nem tem como vocês se combinarem para entrevistar alguém juntos, né? É importante que você justifique com antecedência para não ficar sem fazer atividade e para que nós possamos avaliar esse motivo e autorizar ou não autorizar a entrevista individual, certo? Professor, não tem jeito, mesmo com minha dupla, não dá para me entrevistar ninguém em casa. Eu posso entrevistar um professor, uma coordenadora, os diretores, alguém que trabalhe na escola? Pode sim, certo? A entrevista, vocês que escolhem os entrevistados nessa entrevista. Não sou eu que vou escolher por vocês. Então, vocês olhem da maneira mais conveniente. Mas eu recomendo que vocês façam isso a partir da comunidade de vocês, certo? Eu moro em Punaú, então procure entrevistar pessoas que não são da escola, mas que são de Punaú. Eu sou de Catolé. E assim sucessivamente. Você vai fazendo, dando preferência às pessoas que moram na sua comunidade, na sua rua. E se em algum caso, muito específico, não der para você fazer isso, aí a gente combina e autoriza você a fazer com pessoas que trabalham na escola, certo? E por último, e não menos importante, não esqueça, o prazo para envio desta atividade começa hoje, certo? E vai até o domingo, dia 7 de julho, às 23h59. Deu meia-noite, aí você não vai poder mais enviar. Vocês terão aí mais de 15 dias para realizar essa tarefa, certo? Muito obrigado e até a próxima.